Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Bom é o Senhor para aqueles que nele confiam. Bom é o Senhor para aqueles que colocam a sua fé nele. E eu quero crer que você é uma dessas pessoas que vai ainda ver a bondade do Senhor em vida, nessa vida, na sua vida, na vida da sua família, da sua casa, nos seus planos e projetos. Eu creio. E por isso eu quero orar com você antes de ministrarmos a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Obrigado pela bênção que recebemos de Ti no dia de hoje, essa vida que vem do Senhor e que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Ó Pai, nós Te louvamos neste dia, pedindo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale conosco durante essa ministração. Ó Pai, que essa palavra atinja o coração daquele ou daquela que está à espera de algo que faça com que a sua vida seja motivada para algo sublime, como é a vontade do Senhor na vida de cada um de nós. Que a bênção do Senhor repouse sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse jovem, essa jovem, sobre essa criança, em nome de Jesus, sobre essa pessoa idosa, sobre esse idoso, em nome de Jesus, seja assim, e que o mal não encontre lugar nas nossas vidas para nos desanimar, para nos entristecer, para nos fazer, ó Deus, desviar da bênção do Senhor que está certamente à nossa frente. Nós oramos assim no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Um texto que nós temos no coração para compartilharmos hoje é um texto que vira e mexe, a gente volta nele, porque nele contém muitos princípios, muitas verdades que são importantes, que precisam ser constantemente lembrados a cada um de nós. É uma experiência de Davi, quando ainda não era rei, no capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel, o último juiz de Israel. Profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Diz o seguinte, a partir do versículo 1: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluia, até aqui. Todos nós estamos familiarizados com esse conceito, com essa coisa de roubo, do furto e até mesmo dos sequestros. Se não por experiência própria, pelo menos por conhecer alguém que já foi alvo ou vítima disso. E no Brasil isso é mais comum do que a gente gostaria, infelizmente. Esse negócio de ladrão, o negócio do ladrão é o seguinte: o que é seu é meu. E essa coisa tem sido difundida no nosso país desde a sua descoberta, né? Mas
roubo, furto e mesmo sequestro são termos bastante abrangentes. E para não ficar muito repetitivo durante essa ministração, eu vou me valer só da palavra roubo nessa meditação, tá bom? Mas vocês entendam como sendo furto, sequestro, roubo, no mesmo patamar, não é? Que é uma palavra, roubo é uma palavra mais popular, o povo fala mais, né? Não se fala muito em furto no meio do povo e nem muito em sequestro, embora o texto abranja o sequestro e o furto. Ter um bem roubado, dinheiro, carro, joias, relógios, essas coisas, é apenas uma das facetas com que isso se apresenta. O ladrão que rouba, por exemplo, e acaba sendo preso, ele acaba também tendo a sua liberdade de certa forma roubada, porque ele vai ser obrigado a passar um tempo na cadeia. Uma pessoa pode ter a sua felicidade roubada quando um projeto de vida fracassa, ou na criação de um filho, ou no próprio casamento, na vida profissional, quando alguém lhe puxa o tapete. Todas essas coisas e muitas outras podem ser interpretadas como um tipo de roubo. Então, quando roubam a nossa liberdade, quando roubam a nossa alegria, quando roubam a nossa paz, quando roubam as nossas oportunidades, quando roubam a nossa saúde, quando roubam o nosso direito de viver, tudo isso a gente chama de roubo, não é? A própria pandemia nos roubou muitas dessas coisas. Vamos considerar então para essa meditação roubo como sendo tudo aquilo que é tirado de nós de forma ilegítima, seja de forma coerciva, não é? De forma violenta, ou seja de forma dolosa, quando a gente é enganado, né? Cai no conto de alguma coisa. Porque o nosso adversário é um ladrão que usa de todos os meios possíveis e imaginários para nos roubar. Jesus falou que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, não é? Então o ladrão às vezes rouba enganando, aproveitando-se da ganância humana, mas com outras pessoas, e ele faz isso de diversas maneiras. Às vezes ele é violento e às vezes ele só engana a pessoa. Então ele rouba desde a paz de uma pessoa, fazendo da vida dessa pessoa um inferno, até chega a roubar a identidade da pessoa de forma que ela não saiba mais quem é. Porque um dia essa pessoa que não se lembra quando começou, um dia a pessoa acorda para a vida e se descobre como um ser odioso, de tanta coisa errada que praticou, sem se dar conta de que estava entrando num caminho tão horrível. Tem gente que sente que a sua vida foi roubada por ter tido uma infância, uma adolescência ou uma juventude terrível, abusiva. Pessoas assim sentem que não tiveram uma vida e muitas delas acabam decidindo que a morte é melhor do que a vida. Então, por pior e errado que isso possa parecer para nós, acaba para essas pessoas sendo um desfecho para uma vida que elas consideram interminavelmente ruim. Como reaver aquilo que nos foi tirado de forma ilegítima? Eu quero que você saiba que essas coisas, principalmente no quesito da vida, alegria, nessas coisas da alma que nos são tiradas, não tanto os bens, mas essas coisas da vida mesmo em si, essas coisas podem ser reclamadas por aquelas pessoas que são de Jesus. Se o diabo roubou alguma coisa de você, e com certeza roubou, você pode fazer o que a gente chamaria de um BO celestial para reaver o que lhe foi tirado de forma ilegítima. E é isso que a gente encontra aqui nessa história, que a gente não leu toda, só li uma parte da história, mas
é uma história com um começo ruim, mas com um desfecho maravilhoso, maravilhoso. Davi, ele volta de uma batalha só para descobrir que enquanto estava fora, lutando para dar o melhor para o seu povo, para a sua família, tudo que ele tinha, inclusive a sua família e parte do seu povo, haviam sido levados ou destruídos. Você acha que está dando o seu melhor e um certo dia sua vida vira de ponta cabeça. Aí você pensa, mas o que é que está acontecendo? Até ontem estava tudo bem, agora já não está mais. Como assim? E eu pergunto para você, o que é que foi tirado da sua vida, mas que Deus queria que estivesse com você? Porque o que aconteceu com Davi e seus homens é o que acontece com todo mundo, ou com quase todo mundo que se depara com o fato de que teve algo roubado de si, da sua vida. Eles fazem o que? A primeira reação deles foi chorar até não ter mais força. Tem muita gente que já passou por isso. Eu me lembro até de um samba do Benito de Paula que diz o seguinte, que é o Benito de Paula é do meu tempo. Ele diz assim: acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. E é verdade. Quando alguma coisa é arrancada de você, você chora. Isso tanto do homem quanto da mulher, né? O inimigo causa isso na gente. Ele não se contenta em roubar, ele quer nos destruir, ele quer destruir a nossa estabilidade emocional, ele quer destruir a nossa fé. E a razão pela qual ele consegue, às vezes, fazer isso, segundo o texto aqui, é porque não havia lá em Ziclag alguém capaz de enfrentar um inimigo. Não havia gente lá em condições de lutar contra o inimigo, porque lá só ficaram velhos, mulheres e crianças. Isso ensina a gente que quando alguém não está preparado, não está em condições de lutar contra o inimigo, é o mesmo que se ausentar. E quando isso acontece, o inimigo deita e rola. Quando alguém que deveria lutar pela família se ausenta, não faz o seu papel, o inimigo deita e rola. Quando alguém que deveria lutar pelo que é certo se omite, aquele cujo objetivo é destruir, deita e rola. A famosa frase do filósofo irlandês Edmund Burke, que diz: para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada, ela se aplica a praticamente tudo, tanto à vida natural quanto à vida espiritual. Quem se sente lesado não pode esperar que as coisas voltem de mão beijada. Quem não faz nada tem que se contentar com o nada que faz. O diabo é um oportunista. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, verso 27, diz para a gente não dar mole para ele. Lá está escrito assim: não deis lugar ao diabo. Bobeou, ele entra mesmo e faz um regaço. Esqueceu uma janela aberta, ele entra. Deixou a porta aberta, ele entra. Você tem que constantemente verificar as possíveis brechas na sua vida. Uma pessoa um dia desses estava me dizendo que mudou para um condomínio porque achava que lá ia estar mais segura, né? Por causa da segurança. Mas começou a haver alguns furtos lá, porque o pessoal que morava no térreo deixava as portas das sacadas abertas. E uns parentes de alguns condôminos que iam visitar esse pessoal começaram a perceber essas portas das sacadas abertas, começaram a entrar lá e furtar as coisas. Então, nunca se sinta seguro demais no mundo que jaz no maligno. Vigiai e orai, são palavras de Jesus. Pecado é porta escancarada para o diabo entrar. Desânimo é janela aberta para ele
entrar. Vida espiritual meia boca é fresta por onde ele entra facilmente, é que nem água. Ladrão é assim, é oportunista. Às vezes ele não tem destino certo, ele sai, não sabe o que vai fazer, mas se ele encontra uma oportunidade, ele aproveita. Ladrão aproveita melhor as oportunidades do que a gente quando tem uma pela frente. Se você está sentindo a sua vida desmoronar e não está fazendo nada, saiba que não há nada que não esteja ruim, que não possa piorar. É o que a gente vê aqui. Se você não acredita nisso, aqui no versículo 6 diz que a situação já era muito ruim ali. Os homens estavam todos revoltados, mas a coisa começou a ficar mais difícil ainda para Davi, que também estava sofrendo, porque esses homens começaram a culpá-lo daquilo, estavam querendo apedrejá-lo. Então o estrago que o inimigo causou ali teve desdobramento. Quando o inimigo entra na vida de alguém, pinta e borda e vai embora, não pense que acabou, não. Ainda fica muita coisa para resolver. Depois da enchente, depois do tsunami, vem a pior parte, que é a limpeza. A pessoa tem que lidar com as acusações, a pessoa tem que lidar com as perdas, a pessoa tem que lidar com a culpa, e a culpa é sua, o pessoal diz. Foi você que causou isso, é por causa de você que nós estamos assim. Mas os verdadeiros culpados daquela situação ali em Ziclag eram os amalequitas, e não Davi. Ele estava naquela situação em que a gente diz, só me faltava essa, e essa também não estava mais faltando. Na vida estamos sujeitos a isso. De repente a gente se vê sem nada e ainda correndo o risco de ser o bode expiatório da situação. Como sair disso? Como reaver o que foi perdido? A reputação, o respeito, o ânimo, bens até. Como reaver a fé? E Davi nos ensina isso, não é? Eu sei que é o básico dos básicos, mas é muito importante isso para a sua vida. A primeira coisa é que ele foi se fortalecer no Senhor. O que significa isso? Ele não foi afogar as suas mágoas na bebida. Ele não afogou as suas mágoas nas drogas, ele não afogou suas mágoas no pecado, ele não afogou suas mágoas sendo grosseiro com as pessoas, ele não afogou as suas mágoas nos mecanismos de fuga que os seres humanos normalmente usam. Deprimido como estava, assustado como estava, desanimado como estava, frustrado como estava, isso é, mesmo esgotado física e emocionalmente, Davi foi buscar ao Senhor. E a gente deveria entender isso da seguinte forma: justamente por estar esgotado física e emocionalmente, é que Davi foi buscar forças no Senhor. Porque a gente tem um nível de capacidade para lidar com as coisas da vida. Mas quando esse nível é ultrapassado, é preciso recorrer ao Senhor. As inúmeras experiências anteriores de Davi com Deus o levavam inevitavelmente sempre nessa mesma direção quando a situação saía de controle. Era uma prática que tinha se tornado um hábito na vida de Davi. Quando a coisa aperta, eu vou para Deus. As pessoas fazem exatamente o contrário disso. Quando ficam mal, deixam de buscar o Senhor. Tem gente que está perdendo a luta da vida porque está se entregando sem se fortalecer no Senhor. Não dá para reaver o que foi roubado sem forças, sem ânimo, sem disposição. E Deus certamente vai te dar forças. Mas Davi não ficou só nessa de buscar o Senhor, de fortalecer o Senhor. Ele não ficou só na intenção. Como é que ele fez isso? Ele pediu o colete sacerdotal e foi consultar
o Senhor sobre o que fazer naquela situação. Antes de qualquer coisa, Davi vai ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha uma veste ali que era importante para ele naquele momento. Era aquilo que se chama de colete sacerdotal. Era a peça oficial do vestuário usado para buscar a presença de Deus, para buscar uma orientação de Deus. Davi chega para o sacerdote e diz: traga-me o colete, porque eu tenho um problema e eu não sei o que fazer. Eu preciso que Deus me diga o que fazer. Eu preciso do colete porque eu tenho necessidade de uma orientação para a minha vida nesse momento. E isso é o que o sacerdote pode fazer, prover a pessoa com o colete, não mais do que isso. E Davi precisava ouvir direto de Deus, sem intermediários. Às vezes as pessoas esperam que outras pessoas, que elas consideram mais espirituais, lhes dê a solução de Deus para o seu problema pessoal, quando Deus espera e quer que elas mesmas vistam o colete sacerdotal e consultem ao Senhor. Comunicação direta, sem atravessadores, sem o perigo de interpretações pelo caminho antes da mensagem chegar. Vejam que Davi, no capítulo 16, ele havia sido ungido por Samuel como o próximo rei de Israel. O Espírito de Deus estava sobre ele, mas Davi ainda não era oficialmente o rei. Aqui ele não era ainda oficialmente o rei. Entre a unção que Samuel pôs sobre ele e a oficialização, aconteceu isso. O que significa que o diabo vai querer aprontar na nossa vida, mesmo a gente sendo ungido de Deus, mesmo a gente tendo o Espírito do Senhor em nós. Por quê? Porque ainda não chegamos lá no céu, nós estamos a caminho de lá, e é no caminho, é durante o percurso que somos atacados. E para esse percurso, Deus nos proveu com o seu Espírito Santo, o nosso colete sacerdotal, para podermos consultar o Senhor sobre os nossos problemas pessoalmente. Use isso, não dependa dos outros para isso, a palavra de Deus está disponível para você. Carregar a Bíblia de lá para cá, seja assim, em forma de papel ou no celular, não ajuda muito não. Você precisa da atuação direta do Espírito Santo na sua vida, e para isso você tem que vestir o colete sacerdotal. Isso é, você precisa ir direto ao Senhor. Você mesmo, você mesma é que tem que buscar forças no Senhor. Se você não estiver em sintonia direta com Deus, você não vai ver as mudanças que importam para você acontecendo. Os noticiários nacionais nos dão notícias do país, do mundo, mas o que eles não nos dão? Eles não dão notícias da nossa vizinhança, da pessoa que mora na nossa frente, no lado da nossa casa, do nosso bairro. Eles não mantêm a gente informado sobre aquilo que é imediato para nós, aquilo que está próximo da gente. Eles não atendem às nossas necessidades específicas. É por isso que a gente recorre aos noticiários locais, porque eles têm a ver com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia. A Bíblia trata de questões de amplo aspecto. Agora, tem coisas que são muito específicas sua, minha, e aí a gente precisa consultar Deus. Você precisa das informações gerais, com certeza, esse já é praticamente 90% do caminho andado, mas tem coisas que são muito específicas, e aí a gente precisa consultar Deus. Quando algo é tirado de você, você precisa de uma palavra específica, direta, da parte de Deus. Por isso Davi pediu o colete.
Ele estava enfrentando uma situação específica, precisava de uma direção específica. Se você não sabe o que fazer em determinada situação, não adianta ficar desesperado, desesperada, nem correndo de um lado para outro, feito barata tonta. Você tem que vestir o colete sacerdotal, você tem que fazer uso do Espírito Santo que está em você e perguntar ao Senhor o que fazer. Davi tinha uma pergunta: Senhor, devo persegui-los? Eu vou alcançá-los? E Deus respondeu: vá, você vai alcançá-los e libertar os prisioneiros. Davi poderia ter feito isso sem consultar o Senhor, mas daí não sairia em perseguição com a certeza de que teria vitória. Ao consultar o Senhor, Davi não só teve a aprovação para o que tinha que fazer, como recebeu a garantia da vitória. Um dia, uma sobrinha da minha esposa veio me pedir para fazer o casamento dela em outra cidade. E eu disse para ela que eu poderia fazer o casamento, desde que ela pedisse autorização para o pastor dela. Ela foi, e quando ela disse ao pastor que eu só faria o casamento mediante a autorização dele, ele não só deu a autorização, como eu ganhei o respeito dele. Por quê? Porque é assim que a coisa funciona. A gente não pode só fazer as coisas por fazer, a gente tem que ter garantida a vitória daquilo que a gente vai fazer. Então Davi voltou ao básico, e eu quero terminar lendo para você e fazendo um comentário dos versículos 18 a 20, para você saber como é que terminou a história. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Vejam, meus queridos, Deus entrega o que fora roubado pelo inimigo, entregou de mão beijada para Davi. Numa outra ocasião eu falo como é que isso aconteceu. Davi encontra o inimigo, e nós não lemos aqui, quando Davi chegou perto do acampamento dos amalequitas, eles estavam comemorando, festejando o espólio. O diabo faz isso com a gente, ele comemora, ele faz festa com coisas que tira de você. Quando ele rouba a sua alegria, ele festeja. Quando ele rouba a sua paz, ele festeja. Quando destrói a sua família, ele faz festa. Quando rouba o seu ânimo, ele festeja. Mas deixe-me terminar afirmando o seguinte: quando alguém age como Davi, e como Davi agiu aqui, de que forma? Indo consultar diretamente o Senhor sobre o que fazer. A festa do inimigo dura pouco, e o que Deus restaura é muito mais do que o que foi tirado de nós. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,14, diz que Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. O inimigo não tem direito algum sobre sua vida e nem sobre aquilo que Deus te deu. Tudo o que ele tem tirado de você tem sido feito de forma ilegítima. Se você for a Deus, ele, o justo juiz, decidirá a seu favor, e você reaverá a sua alegria, a sua paz, a sua família, a sua fé, a sua vida e até os seus bens. Eu creio. Por isso, vá até o Senhor, consulte a Deus você mesmo. Você não precisa de mais ninguém, você só precisa do Espírito Santo te dizendo o caminho que você deve fazer e se você deve percorrer esse caminho que você quer. Em nome de Jesus, que essa experiência de Davi sirva para te abençoar. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.